Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 de janeiro do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 25 de Shevat, do ano 5782. Estamos aqui em À Tarde com a Torá, e nós estamos aí na nossa paraxá semanal, Mishpatim, e estas são as leis. E hoje, dia 27 de janeiro, hoje é o Dia Internacional de relembrar o Holocausto. Então hoje é dia de recordar as vítimas do Holocausto. E no final desta live nós estaremos trazendo aqui uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a sua visão do Holocausto, ok? Baruch Hashem. Então estamos aí com 143 dias transcorridos do nosso ano 5782, Baruch Hashem, né? A sabedoria do Rebbe vem trazer para nós no nosso dia a dia cada vez mais o entendimento de uma forma simples, mas muito elevada, da vontade divina para a nossa vida diária, né? Então, que nós possamos cada vez mais estarmos aí crescendo nesse entendimento, nesse conhecimento aí, ok? Hoje na nossa paraxá, na leitura do dia, hoje nós estamos no quinto dia e a nossa é a quinta leitura. Então hoje nós teremos aí na nossa quinta leitura o capítulo 23 de Êxodo, a partir do versículo 6, e nós vamos até o versículo 19, né? Então nós vamos ter aí pela frente verdade na justiça, a exploração, né, com referência a não explorar os estrangeiros. Temos aí também na nossa aliada de hoje sobre o ano sabático, né, que é o ano em que a terra descansa e não faz nenhum trabalho na terra, né? Temos aí algumas coisas referentes a mandamentos ativos e proibições, a idolatria, a continuação das orientações com referência à idolatria, né? Continuação sobre o ano sabático. E nós temos aí no finalzinho da nossa aliá sobre mistura de leite e carne, né? Então, de uma certa forma aí, principalmente essa questão de mistura leite e carne, é uma coisa que tem, entre aspas, no bom sentido, tem perturbado muito os não-judeus, os Bnei Noach, sobre essa questão aqui, carne e leite, leite e carne, como que é, como que não é, como que fica, como que não fica, vamos fazer de forma em pé, deitado, de ponta cabeça, né? Nós vamos plantar bananeira, como que nós vamos fazer isso daí? Então tem muita conversa afiada para lá e para cá. Então nós vamos ter aí uma palavra sobre mistura de leite e carne dentro da visão Chabad e aquilo que serve para nós, né? Fazemos ou não fazemos? Pintamos os 7 ou não pintamos os 7? É uma questão séria isso daí, né? É uma coisa que nós precisamos compreender aí como Bnei Noach, não judeus. Apesar que nós temos aí 7 leis universais e mais algumas mitzvot, mais alguns mandamentos por orientação rabínica, no caso nosso, o nosso Rav Yaakov Geranstadet, que é a nossa liderança, né, do movimento Bnei Noach Brasil. E apesar, né, vamos assim dizer, né, alguns falam assim, o movimento Bnei Noach é light, né, em comparação com a questão da vida judaica, né? São 613 mandamentos, é aquela questão de uma vida regada assim e assado, né? Não faz isso, não faz mais aquilo, e os Bnei Noach são assim mais, aparentemente parece que é uma coisinha mais light, né? Mais tranquila, mas nós temos que tomar cuidado sim, né? Porque afinal de contas nós não vamos ficar brincando de esconde-esconde de forma irresponsável com Deus. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre o esconde-esconde, nós e Deus, né, que Deus se oculta e nós o procuramos.
Mas aqui ele está falando no sentido não de brincadeira, brincarmos de sermos filhos de Deus, brincarmos de sermos crentes em Deus e por aí afora vai. Esse sentido que o Rebbe nos fala aqui, que Deus se oculta e nós o procuramos, é no sentido de nós procurarmos Deus no nosso dia a dia, através das nossas preces diárias, através da nossa Teshuvá, do estudo da Torá, das 7 leis universais, da nossa Tzedaká, ofertas e dízimos, né? E nesse sentido aí é essa questão. E dentro disso o nosso Rebbe fala, né? Deus age dessa forma para ver se realmente nós somos filhos, que realmente amamos o Pai. Então nós vamos procurar o Pai. Quem é o pai, por exemplo, né, que nunca brincou com os seus filhos de esconde-esconde? Aliás, até hoje eu brinco de esconde-esconde com meus netos, né? Quando chega a Gabi e o Miguel em casa, a primeira coisa que eles falam: vamos brincar de esconde-esconde, vovô? E o Benjamin, que está aí, né, com 1 ano e 6 meses, né? Daqui a pouco também ele vai começar a falar: e aí, vovô, vamos brincar de esconde-esconde? Então a gente brinca, né? Então a gente se esconde e os netos vão procurar, né? Então é a mesma coisa no sentido mais elevado, obviamente, essa questão que o Rebbe diz, né? Deus se oculta, né? Ele se esconde e está brincando conosco, entre aspas, no bom sentido. De esconde-escondes, nós vamos procurá-lo ou não? Nós vamos ficar na sombra e água fresca ou não? Nós vamos simplesmente... não vou procurar Deus agora não. Depois, a hora que eu tiver tempo, eu procuro Deus. Será que é essa forma que nós vamos agir, entre aspas, né, nesse brincar de esconde-esconde com Deus? Então, é algo para se refletir nesse sentido, né? Então, dentro desse aspecto aí, amados, o que realmente Deus quer de cada um de nós é que nós estejamos muito próximos a Ele. Então não é porque nós somos não-judeus, Benei Noach, na nossa fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, não significa que a nossa vida prática do dia a dia, mais a nossa vida espiritual, significa que é uma brincadeira, né? E que é uma irresponsabilidade. Eu faço, não faço. Hoje eu brinco, hoje não brinco, hoje eu procuro Deus, hoje não procuro Deus. Então a gente fica nessa questão, sobe e desce, né? A nossa fé não pode ser uma fé gongorra, né? Então a gente fica na gangorra, né? Sobe e desce, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, na gangorra, né? Então significando assim, eu não tenho aquela constância, né? Aquele equilíbrio. E o que Deus quer de cada um de nós é realmente o equilíbrio. Então, por isso, nós precisamos manter o nosso equilíbrio, né? Então, nós não podemos agir de forma irresponsável para com Deus, a sua palavra, né? E com as nossas 5 bases, né? Os nossos 5 alicerces. Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tudo é referente à nossa vida diária, ok? O estudo da Torá, aliás, a Teshuvá, as preces diárias, né? Por isso que nós temos o Sidur, mais as nossas preces voluntárias. Quem ainda não tem o Sidur, procure adquirir o Sidur, ok? Caso você tenha alguma dificuldade para aqui e acolá, né? Nós temos aqui, né, a nosso Benei Noach Bauru região, nós temos Sidur para pronta entrega. É só entrar no particular, falamos o valor, né, e também tem a questão do frete aí. Então quem quiser adquirir o Sidur, temos aí de pronta entrega também, né? O nosso estudo da Torá, as 7 leis universais e a nossa Tzedaká, as nossas ofertas voluntárias, os nossos dízimos, envolvendo tudo aquilo pertinente onde há estudo da Torá, para que realmente o movimento Benei Noach possa cada vez mais crescer e trazer mais luz, mais santidade divina, e principalmente onde tem estudo da Torá, isso se torna mais forte e mais necessário para estarmos aí juntos, né? Levando cada vez mais até onde nós não podemos chegar fisicamente falando,
mas podemos chegar através da tecnologia, como disse o Rebbe, que nós precisamos aproveitar a tecnologia em nosso benefício para cumprirmos a nossa missão, que é ajudar a transformar o mundo na casa de Deus, na moradia de Deus, né? E bendito seja Hashem, que hoje nós podemos chegar praticamente em todos os estados da nossa federação, vários países estrangeiros, pela misericórdia de Hashem, temos chegado, o Japão, né, ao Chile, Portugal, a África do Sul, o Congo, os Estados Unidos, vários lugares dos Estados Unidos temos chegado, né? Já tivemos aí pessoas participando e compartilhando as nossas lives na Argentina, na Colômbia, né, no México, né? Então, assim, graças a Hashem, o Eterno está nos dando as condições de podermos ir pela própria tecnologia, usando em nosso benefício para cumprirmos a nossa missão. Então isso é muito importante, né? E por isso, realmente, esses são os 5 alicerces para cumprirmos a nossa tarefa suprema, transformar esse mundo para ser o lar de Deus. E como diz os nossos mestres, os nossos sábios, os nossos rabinos, todo aquele que contribui com a sua tzedakah, ele é participante ativo desta tarefa que nós o fazemos, né? Então, por isso, né, procure a sua comunidade regional, né, ou uma comunidade que você não tem uma comunidade regional, por exemplo, uma comunidade que seja do teu agrado, pois nós temos aí em vários, pela própria internet, né, temos várias comunidades que fazem as suas lives. Então procure aquela comunidade aí do seu agrado e envie a sua tzedakah, né? Isso, além de estar contribuindo, você também é participante dessa atividade na presença divina, né? E realmente cada ato que nós fazemos, temos a reação devida por parte de Deus, né? Então por isso é importante nós estarmos envolvidos na nossa tzedakah também nesse sentido aí, ok? Baruch Hashem por isso. Então, vamos aí em frente. Não perca, ó, no final da nossa live, nós estaremos trazendo uma palavra sobre o Holocausto na visão do nosso Rebbe Menahem Mendel. Hoje, 27 de janeiro, hoje é dia de lembrar, recordar o Holocausto. E mais uma vez falando para o mundo, Holocausto nunca mais. E também hoje é um costume judaico, né? E os Benei Noah podem fazer também, né? É um costume judaico nós acendermos uma vela, pelo menos no mínimo uma vela, né? Em homenagem, em honra, em memória daqueles que faleceram ou foram assassinados, propriamente dito, no Holocausto, principalmente os nossos amados 6 milhões de judeus que perderam a sua vida de forma trágica, cruel, na Segunda Guerra Mundial, né? Então, por isso, se você já acendeu a sua vela em memória às vítimas do Holocausto, Baruch Hashem, quem ainda não acendeu, que o faça. Você pode fazer agora, imediatamente, onde você está, acender uma vela em memória das vítimas do Holocausto. Você não precisa fazer nada especial. Você acende a vela e diz, em homenagem, em memória das vítimas do Holocausto. Que as suas almas descansem em paz e estejam junto de Deus. Baruch Hashem, amém, etc e tal, né? Então, quem ainda não fez, pode fazer agora, se assim o quiser, e principalmente antes, né, do pôr do sol de hoje, que o faça em memória às vítimas do Holocausto, ok? Baruch Hashem por isso. Então vamos lá, né? Estamos aí com o Júlio Adonai Shalom, né? É lá de Florianópolis, Santa Catarina, Baruch Hashem. A Yaritza Verônica Sanches Rubles, lá do Chile, Baruch Hashem. Temos aí o Silas Silva, lá do Rio Branco, né? Capital do Acre,
lá extremo norte, hein? Ó, vamos lá no cantinho do mapa do Brasil lá, né? Também, né? Temos aí a Miriá Barros, né, de Brasília, Baruch Hashem, Miriá e toda a família. A Aislan, né, a esposa do nosso Cristiano Salviano, mais a filhinha Valéria, né, de 5 anos, com lá de Belém do Pará, Baruch Hashem por isso daí. Temos aí o Luiz Ribeiro de Itaquera, Grande São Paulo, a Marli Stael Silva Monteiro de Vitória, Espírito Santo. Temos aí a Edilaine Minorello, né, junto com o esposo Claudemir de Jesus Silva, aqui de Bauru, né, da nossa cidade, da nossa região, Baruch Hashem aí. Mais alguém por aí, dá um shalom aí para a gente poder ver aí o nome aparecendo, né? Santa Adélia, lá, o Marcos Santos, lá de Santa Adélia, Baruch Hashem, né? Que seja aí fortalecido em cada dia nos estudos da Torá, viu, Marcos? Com as bênçãos e fortalecendo a mente, o coração, a alma na jornada monoteísta, ok? Também o nosso shalom vai para o Edson e a Gisele, lá de Paranavaí, Paraná, né? A Fernanda Ramos, né? A Fernanda Ramos, ela é administradora do grupo lá no Facebook, né? Filhos de Noé, que tem aí aceitado os nossos vídeos ali no grupo, Baruch Hashem. A Maria Lúcia, a Solange da Silva, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Silas Pinho, né? Silas Pinho, não sei se é o mesmo aí, o Silas do Acre, tá, Silas? Então, se por acaso for o Silas Pinho for o mesmo aí, dá um oi aí, tá bom? Aí o Si Reginato, né, de Porto Seguro, Bahia, Baruch Hashem, né? Então, ele está aí mandando aí para nós também sobre a questão do dia do Holocausto, né? A lembrança do dia do Holocausto, né? Então, Baruch Hashem por isso daí também, ok? O Marcos Santos, né, de Lucélia, aí, que acabamos de falar, o Alexandre Félix, a Eva de Curitiba, Paraná, a Vânia Ivonete, Recife, Antônio Morelato, de Jundiaí, interior de São Paulo, a Cláudia Marques, de Taubaté, Grande São Paulo também, né? A Salomé Catani Araújo, de Brasília, Distrito Federal, a Isabel Assunção, de Santa Amaro, Grande São Paulo, o Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás, né? O Felipe Costa Oliveira, lá de Manaus, melhor dizendo, Amazonas, o casal Valdir Rodrigues e Marli Gadens, de Foz do Iguaçu, Paraná, e o Cleito Miranda, né, da Grande São Paulo, Baruch Hashem aí. Temos aí também, né, de Rio Claro, interior de São Paulo, né, a Maria Madalena Azevedo, a Mônica Bizelli Reis, né, são as duas lá de Rio Claro, né, Baruch Hashem por essas vidas e as suas famílias. E o Arthur Junqueira, né, aqui de Agudos, a nossa região de Bauru, Baruch Hashem, ok? Então, no final da nossa aliá, vamos falar sobre carne e leite, ok? Vamos aí ver se a gente consegue tirar algumas dúvidas aí dos Bnei Noach, né? E para encerrarmos a nossa live de hoje, nós estaremos falando sobre o Holocausto, né, na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, quinta aliá, capítulo 23, começa no versículo 6 do livro de Êxodo, e vamos até o versículo 19. Então aqui nós temos a verdade na justiça, em que o Eterno, né, falando para Moshe, no Monte Sinai, ou Monte Horeb, que é o mesmo monte, não perverterás a justiça em favor de teu compatriota necessitado em sua ação judicial. Afasta-te de toda falsidade, não executes um indivíduo inocente
ou um indivíduo absolvido, né? Ou aquele que é culpado e você vem absolvê-lo, né? Dentro do campo judiciário, porque eu não eximirei de culpa aquele que for achado culpado. Não aceitará suborno, pois o suborno cega o perspicaz e distorce o modo pelo qual ele aplica as palavras de justiça, né? Então o suborno ele é de fato condenável, né? Deus condena terminantemente todo e qualquer tipo de suborno. O verso 9 nos fala a continuação sobre a exploração, que já foi comentado alguma coisa anterior. Não oprimirás o estrangeiro, vós conheceis os sentimentos do estrangeiro, pois foste estrangeiros no Egito. Né? Por isso o povo israelita sempre foi um ótimo povo hospitaleiro. Tanto é que Israel é o único país, né, em que praticamente todos os segmentos religiosos estão presentes ali e todas as raças estão presentes ali, né? Até mesmo representantes dos seus mais inimigos vorazes, né? Está ali, né? Então, Israel concede total liberdade ao povo no sentido de liberdade de expressão e liberdade de expressar a sua fé, ok? Israel não oprime ninguém nesse sentido aí. Depois, né, no verso 10 até o verso 12, nós temos aí sobre o ano sabático, e que nos fala aí de uma forma bem simples, né, semelhante aos 6 dias da semana. Trabalharás, no 7º dia descansarás, né, uma ordenança para o povo israelita sobre guardar o Shabat, o 7º dia da semana. Dentro desse mesmo aspecto, 6 anos, né, trabalharás a terra, e no 7º ano a terra vai descansar. Não se trabalha na terra, deixa a terra descansando, né, o Shemitah. Então é o ano em que realmente não se trabalha na terra, deixa a terra quietinha lá, ela se recuperando pelos 6 anos de trabalho. O verso 13 nos fala sobre mandamentos ativos e proibitivos, né? Sede vigilantes em tudo que vos ordenei, diz o Eterno, né? Os mandamentos ativos e proibições. Faça é para se fazer, não faça é para não fazer. Simples assim. Temos aí então, dentro desse aspecto, né, a continuação das orientações sobre a questão da idolatria, né, para que realmente não mencionareis os nomes de deuses alheios, né. Então, a ordenança para o povo israelita, em síntese, né, não farás menção de nenhum nome de uma divindade idólatra, pagã e companhia limitada. Então, qualquer ídolo, qualquer idolatria, não se menciona o nome daquele ídolo, daquela idolatria. A partir do versículo 14, né, até o versículo, o versículo 19 aí, nós temos sobre a questão do ano sabático, que é uma continuação das orientações daquilo que se fala ali atrás, né? Então fala dentro desta questão: celebrarás a festa da peregrinação para o Eterno durante 3 vezes no ano, né? Guardareis o Pessach, né? Que é a festa das Matzot. É interessante que nós temos aí a festividade de Pessach, né? Que isso é conhecido e o título, né, é esse, né, a festa de Pessach, né? Ficou conhecido dessa forma. Mas na realidade, né, dentro da Torá, a festa em si é a festa das Matzot. Não é a festa de Pessach, né? É que popularmente ficou conhecida dessa forma, né? A festividade de Pessach. Mas na realidade, na Torá, a festa é a festa das Matzot, dos pães sem fermento, né? Por isso que fala lá, durante 7 dias não comerás
pães levedados, né? Então durante 7 dias se come pães sem fermento e tudo aquilo que está conectado com os 7 cereais lá não se come, né? Então, nesse sentido. Então nós temos aí a grande festa da peregrinação, que ficou assim conhecido como Pêssar. A segunda festividade foi exatamente a festividade de Shavuot, né? Que é outra festividade anual, em que todo varão ele tinha por obrigação comparecer em Jerusalém, e a festividade Sukkot, né? Que são as 3 grandes festividades no sentido de comparecer, né, em Jerusalém, no Beit HaMikdash, na presença divina, ok? No finzinho aí do nosso versículo 19 aí, nós temos aí sobre a questão da mistura de leite e carne. É agora que o bicho pega, né? Então, mistura de leite e carne, né? Então, mais conhecido aí, né? A mistura de leite e a carne bovina, né? Mas a carne do carneiro também, né? Não é para misturar com leite aí, né? Dentro dos caprinos aí, etc e tal, né? Mas a carne e o leite é muito mais conhecido no mundo sobre essa questão, né? Principalmente sobre essa questão da carne bovina. Mas vejam bem que não comerás um animal jovem das cabras, das ovelhas ou vacas. Então esses 3 tipos de criação não é para se comer desta carne, é uma ordenança para o povo israelita. Vamos começar assim, para você não começar a sentir aí um peso na nuca aí, né, uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, né, é uma lei que tem que ser cumprida. Não é bem assim. Para os judeus é uma ordenança, é lei. Então, não comerás um animal jovem das cabras, ovelhas ou vacas, tendo sido cozido no leite de sua mãe, ou no leite de qualquer outro animal que te seja permitido comer. Seria um ato de crueldade, é proibido ser cruel. Então, nesse sentido aqui, traduzindo de forma bem simples, né? Dentro da criação de gados caprinos, ovinos e bovinos, a carne destes animais não pode ser misturado com leite, uma ordenança direta para o povo israelita, e eles não misturam carne com leite. Então, por exemplo, né, principalmente não judeu que gosta muito, né, de lanche, por exemplo, de um churrasco, por exemplo, né, e mistura a carne com leite ou os seus derivados, o famoso queijo mussarela e companhia limitada, certo? Então, isso é misturar carne com leite. Muito menos ainda a carne que é cozinhada no leite, seja de qual for. Ah, mas o que tem eu comer a carne bovina e comer junto com a carne bovina um leite, aliás, um queijo de cabra, ou, né, por exemplo. Então, eu vou comer um queijo de cabra com carne bovina, né? O que tem de mais, né? A cabra, o filhote da cabra não é o filhote da vaca, né? Mas a palavra é bem clara, não misturar a carne das cabras, ovelhas ou vacas no leite de sua mãe. De qualquer forma, o leite é da mãe de alguém, dentro dessas 3 criações. Não importa se você pensa que pode comer o queijinho de cabra e comendo um belo hambúrguer, né, bovino. O leite é de uma mãe e a carne é de um filhote, de alguém. Misturou isso, está misturando carne com leite, não se deve. Dentro de um aspecto mais assim, como comenta aqui Rashi, dizendo sobre a questão de crueldade.
Nessa questão de crueldade é o que? Quando se mistura carne com leite, por que é chamado de algo cruel? Porque a mãe, ela amamentou um filhote. E isso significa vida. Então, a mãe deu a vida a um filhote. E o leite é o símbolo da vida. A carne, seja ela de qual for dessa criação, cabra, ovelhas ou vaca, a carne desses animais é de algum animal que foi morto. Se esta vida foi ceifada, então a carne representa a morte. E o leite representa a vida e a carne representa a morte. E isso não pode se misturar. Vida é vida, morte é morte. E não é bom que se misture isso. Por isso fala da crueldade. Porque quando se mistura a carne com o leite, né? Um churrasco, né? Dentro do churrasco lá tem o espetinho de queijo, por exemplo, né? Ou alguma alimentação que está com leite misturado naquela alimentação, seja ela qual for, por exemplo, estrogonofe, né? Geralmente tem leite ali, né? O estrogonofe. Aí faz o estrogonofe com carne. E então é uma mistura de carne com leite, de vida e de morte. Isso não é bom misturar realmente a vida e a morte, né? Então, assim, a mitzvah de não misturar carne com leite, ela é considerada um mandamento que os mestres classificam como chok. É uma mitzvah chok, que significa, é um mandamento que Deus ordenou e não tem explicações, né, assim, pá, né, nos seus detalhes disso e daquilo. Esses comentários que nós acabamos de falar, vários mestres, vários comentaristas falam a respeito destas questões que nós acabamos de falar, entre eles o rabino Aryeh Kaplan, né, que tem uma Torá com a tradução de Aryeh Kaplan, por exemplo, outros tantos livros e de estudos por aí afora vai, do rabino Aryeh Kaplan, ok? Então, esses comentários são um sentido para ilustrar alguma coisa, para podermos ter um mínimo de visão de acordo com esta realidade, ok? A carne cozinhada no leite, o nosso rabino Aryeh Kaplan, ele comenta, né, na sua tradução da Torá, baseado em Zohar 2, verso 124b, né, ele comenta sobre a carne cozinhada no leite, que era uma prática idólatra, especialmente nos festivais idólatras dos povos pagãos. Então, os povos pagãos, eles nas suas festividades, nas honrarias às suas idolatrias, então eles usavam muito a questão de cozinhar a carne, né, desses animais ao leite, certo? E então também o nosso rabino Aryeh Kaplan, ele comenta sobre essa questão aí, baseado no Zohar. Então, esta é a questão em si que nós temos aí. Ainda falando sobre isso em outros comentários, né, dentro desse aspecto, né, o leite representa a vida, a carne representa a morte, né? Dentro da Kabbalah, alguns comentaristas falam que o leite, ele simboliza exatamente a alma divina.
A carne, ela simboliza a alma animal. Dentro desses aspectos, então, os cabalistas falam que exatamente aquilo que acabou, né, dentro do mundo religioso aí fora, em vários segmentos, eles viram estas lições da Kabbalah, então começaram a aplicar aí em algumas ilustrações que eles andam ministrando por aí afora. Mas dentro da Kabbalah, sobre a questão da carne, do leite, né, a vida e a morte, a alma divina e a alma animal que há em nós, então os nossos mestres dizem, aquele ou aquela, melhor dizendo, né, porque se trata de a alma, né? Então aquela a quem você mais alimentar é que vai prevalecer e vai dominar a outra. Se você fortalece e alimenta a alma divina, então você vai fazer aquilo que o Rebbe Menachem Mendel diz, a luz que há em ti, faça com que a escuridão brilhe. Ou seja, a sua alma divina que está em você, fortalece ela, para que a sua luz seja radiante, forte, e possa realmente pegar a alma animal, trazer para o seu lado da alma divina, e fazer com que a própria alma animal venha brilhar junto com a alma divina. Então, nesse aspecto, dentro da Kabbalah, significa isso daí também. Aliás, alguns comentários nesse sentido, né? O leite, a vida, a carne, a morte. Leite, vida, alma divina. Carne, morte, alma animal. Então, simplesmente significa qual alma que você está mais alimentando no seu dia a dia. Aí você analisa os teus atos, a tua conduta. Aí você no fim do dia dá uma pesada na balança. Então, se realmente for favorável à luz, significa que você teve um dia muito bom. Se a balança pender para o lado da alma animal, significa que o seu dia foi muito carnal, né? Ou muito materialista, ou dentro do aspecto da vida secular dominado por ela. Então, esta é a realidade trazendo para nós, dentro desse sentido, um aprendizado bem espiritual. Agora a pergunta que não quer se calar. O Benei Noach, ele pode ou não pode comer carne misturada com leite? Então o nosso rabino Yaakov Gerenstad, né, a orientação que ele deu é esta. É bom que os Benei Noach também pratiquem isso. Não comer carne com leite. Ok? Então é uma orientação. Você não é obrigado a fazer como Benei Noach. Mas se você realmente abraçou a fé monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, e você está alimentando, fortalecendo a tua alma divina, e você está cada dia mais se propondo a fazer aquilo que está de acordo com as 7 leis universais, mais as orientações rabínicas, então é algo que você precisa pensar em fazer. Por que pensar em fazer? Porque nós temos que tomar o cuidado. Lembra que falamos no começo? Nós não estamos brincando de irresponsabilidade, de esconde-esconde, no sentido assim de fazermos as coisas sem compromisso, sem responsabilidade. Que significa? Hoje eu faço, amanhã não. Então eu faço um dia sim, um dia não. Isso é brincadeira, não está levando a sério. Então antes de nós decidirmos sobre esta questão, por exemplo, né, há outras que nós precisamos analisar no dia a dia e também dentro desse aspecto que vamos falar aqui e refletir da mesma forma. Então, por exemplo, você diz assim, eu como Benei Noach, eu quero seguir essa orientação rabínica e não misturar carne com leite. Então você precisa analisar, refletir sobre todos os aspectos que nós acabamos de falar, ok? Dentro dessa orientação. E também sobre aquela questão, eu preciso estar realmente dentro de uma obediência que seja responsável, com responsabilidade. Então não é uma brincadeira, hoje faço, amanhã não faço.
Hoje eu não fiz, beleza, tranquilo. Amanhã estou convidado para ir num churrasco lá da família, dos amigos, seja o que for, de quem for, e lá tem aquela mistureba toda. Aí você fala, bom, hoje eu vou dar uma folga em não comer carne com leite, e eu vou aproveitar o churrascão hoje e vou deitar o beiço aqui nessa história. Aí você come à vontade, carne com leite, patati patatá. Não. Então, antes de nós iniciarmos uma prática, nós precisamos analisar, refletir. Então, a partir do momento que eu tomar uma decisão, a partir de hoje, eu não vou mais comer carne misturada com leite ou seus derivados. Então, é para praticar para toda a vida. E não por alguns momentos. Por um dia sim ou um dia não. A partir do momento que você tomar a decisão, ela tem que ser para sempre. Por isso que você precisa refletir. Analisar de forma correta e tomar uma decisão na presença divina. O rabino, ele não vai exigir de você absolutamente nada. O emissário também não vai exigir de você. É cada um tomando a sua decisão e a sua posição. Ok? Tomou a sua decisão, tomou sua posição, não vou mais? Beleza, segue em frente, vai em frente. Certo? E não volte atrás na sua decisão. É esse sentido que nós precisamos ter na nossa posição sobre não misturar carne com leite, né? Ou a carne com o leite de sua mãe. Ainda dentro desse aspecto, conectado com as 7 leis universais, o que tem a ver com isso? A questão de crueldade. O nosso rabino Menachem Mendel, né, que é o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, né, dentro desse aspecto aqui, dessa questão de não misturar carne com leite, porque é uma questão cruel, ele chama-nos a atenção sobre a questão de não fazer maus tratos aos animais. Então o nosso Rebbe, ele fala que nessa mistura de carne com leite, é uma forma cruel com os animais. E quando se abstém de misturar carne com leite, então ele está obedecendo a mitzvah de não ser cruel com a criação. Né? Então você veja bem o nível que vai indo uma coisa e outra. Então por isso, ao analisar a questão em si, você tem que analisar tudo, os prós e os contras, a sua vida real do seu dia a dia e todas as possibilidades que você vai ter pela frente. Qual é a maior possibilidade de não cumprir ou de cumprir? Você vai ter que analisar, etc. e tal. Vai ser um desafio constante. Por quê? Porque nós, Bnei Noah, nós estamos, entre aspas, acostumados a um estilo de vida muito mais liberal do que o próprio povo judeu. Então, por isso, cada passo é um passo. Cada decisão é uma decisão. Não adianta você pegar um caminhão basculante, né? Encher de mitzvah e depois erguer a caçamba e despejar em cima da pessoa. Você vai matar a pessoa. Entendeu? Então, por isso, a orientação rabínica sempre é passo a passo. E assim sucessivamente. Ok? Baruch Hashem, qualquer dúvida, nos envie a sua pergunta e nós estaremos aí, na medida do possível, respondendo o mais rápido possível, né, ao seu questionamento. E aquilo que nós não sabermos responder, nós questionamos o nosso rabino. E ele nos dá a resposta e nós reportamos aquele que perguntou. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa quinta aliá e nós vamos então para a visão do Rebbe sobre o Holocausto. Não esqueça, quem ainda não acendeu a sua vela, né, em memória das vítimas do Holocausto, o faça. Ok? Baruch Hashem, espontaneamente, né, com amor, em memória das vidas, das almas que padeceram no Holocausto.
principalmente os nossos amados 6 milhões de judeus. Então, o Holocausto na visão do Rebbe, o Chabad traz para nós esta visão do Rebbe e a sua palavra nesse sentido. Então diz assim, o Lubavitcher Rebbe é amplamente reconhecido como alguém que desempenhou um papel singular na definição do judaísmo pós-Holocausto, né? Lembrando que o final da Segunda Guerra Mundial foi em 1945, e aí já, né, a carnificina, o genocídio, o Holocausto e né, o assassinato em massa, cruel, etc. e tal, já tinha acontecido e principalmente afetou, né, 100% a nação israelita, o povo judeu. Foram 6 milhões de judeus ceifados na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, né? Então o mundo judaico em si estava super desfacelado, né? Estava em frangalhos, aos trapos, etc. e tal. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, o tzadik, o justo da nossa geração, ele assumiu então a liderança Chabad no mundo inteiro do movimento Chabad, né, em 1950 e oficialmente em 1951. E foi até 1994, ok? Como não houve um novo Rebbe, a sua liderança continua sendo mesmo nos dias atuais, mesmo após o ocultamento do seu corpo. Então, assim como milhões de sua geração, o próprio Rebbe foi afetado pessoalmente pelo Holocausto. O seu irmão mais novo, Doveber, foi baleado e jogado numa vala comum. Recordando que normalmente, né, o soldado nazista, ele dava o tiro, né, na nuca, ou na fronte, ou na testa, né, na fronte aqui na lateral, ou na testa, né, da vítima, né, num ato bem cruel, né, geralmente na nuca, né, porque além de cruéis, eles eram muito covardes. Então o próprio irmão mais novo do Rebbe, Doveber, foi baleado e jogado numa vala comum, assim como dezenas de milhares de outros judeus, numa série de massacres conduzidos pelos alemães logo após a ocupação de Dnepropetrovsk, no outono de 1941. Sua querida avó e outros membros de sua família também foram mortos no Holocausto. A esposa do Rebbe perdeu a sua irmã mais nova, Sheina, que pereceu em Treblinka, juntamente com o marido e o filho adotivo deles. Em seus escritos e discussões sobre o tema, o Rebbe rejeitou todas as explicações teológicas para o Holocausto, né? Dentro do mundo gentil, o que não faltou foi, entre aspas, teólogos, os entendidos, que se dizem, né, entendidos na Bíblia, né, e vieram com um monte de acusações contra o povo israelita, por isso que aconteceu o Holocausto. Então o Rebbe, ele rejeitou todas as explicações teológicas. Ele não aproveitou nenhuma, simplesmente as explicações teológicas, lixo, joga e queima. Aliás, ainda você vai perder até o combustível para queimar esses lixos aí. Que conceito maior, diz o Rebbe, e que maior desumanidade pode haver que dar um motivo para a morte e tortura de milhões de homens, mulheres e crianças inocentes? Podemos presumir que alguma explicação suficientemente simples para encaixar-se nos limites finitos da razão humana possa explicar um horror de tal magnitude? Podemos apenas concordar que existem coisas que estão além do alcance finito da nossa mente humana. Então, essa foi uma forma em que o Rebbe, ele rejeitou todas as explicações teológicas. Lixo. Ecoando as palavras do seu sogro, o Rebbe dizia: não cabe a mim justificar Deus nisso tudo.
Somente o próprio Deus pode responder, porque ele permitiu que isso acontecesse. E a única resposta que aceitaremos, disse também Horebe, é a imediata e completa redenção, que para sempre expulsará o mal da face da terra e trará à luz a bondade intrínseca e a perfeição da criação de Deus. Então, Horebe, ele falando sobre isso, quer dizer, não existe uma explicação dentro da razão da mente finita do homem, do ser humano, para uma coisa de tal magnitude, de tanta crueldade. Como se pode explicar a crueldade dos seres humanos numa questão desta? E ainda por cima, muitas explicações teológicas, que vieram aí, dentro desse aspecto aí, dizendo que o povo judeu era o único exclusivamente culpado por tudo isso. Quer dizer, é um lixo teológico uma resposta dessa, uma explicação desta. Então o Rebbe fala, a mente finita do homem não tem como explicar um negócio desse. Assim como também não cabe, disse o Rebbe, não cabe a mim justificar Deus nisso tudo. Só Ele pode explicar o porquê que aconteceu isso. O que nós cremos, o que nós esperamos, o que nós aceitamos é que Mashiach se revele rapidamente em nossos dias e que seja para os nossos dias mesmo. E assim, o mal totalmente será expulso da face da terra. E as coisas estarão no seu devido lugar. Então é isso que nós aceitamos, é nisso que nós cremos e é nisso que nós vivemos, disse o Rebbe. E vejam bem, amados, justamente hoje, dia 27 de janeiro do ano de 2022, todo ano, 27 de janeiro, é o dia de se recordar entre as nações, o dia do Holocausto, em memória às vítimas do Holocausto e principalmente aos 6 milhões de judeus que perderam suas vidas ali de forma muito cruel. E nos últimos 2 anos nós estamos falando, a história está se repetindo. E as pessoas não estão se apercebendo que, entre aspas, os gênios do tempo presente entre as nações, eles estão agindo do mesmo jeito de outrora, desde os dias de Faraó, o Paró. Estão agindo semelhante. Estão agindo semelhante ao Paró, estão agindo semelhante a Haman, estão agindo semelhante a Hitler. A história está se repetindo. As pessoas estão aceitando voluntariamente serem dominadas, perdendo as suas liberdades civis, as suas liberdades de expressão, as suas liberdades religiosas. Nós tivemos uma experiência nesses 2 anos, como que o sistema está aí. Eles estão prontos para executar um novo holocausto. Não agora somente contra o povo judeu, mas contra todas as nações. Um holocausto universal. Analise. O estudo, a pesquisa, faz as pessoas serem inteligentes e não se tornam escravas. A história está se repetindo. Estão tolhendo as liberdades. O mundo se tornou um grande laboratório do sistema. Eles proibiram as pessoas de saírem de casa. As pessoas aceitaram numa boa. Por que aceitaram numa boa? Porque eles trouxeram uma ameaça de ficar doente, uma ameaça de morrer. As pessoas se acovardaram, se amedrontaram. Então eles deram a seguinte ordem. Primeiro eles amedrontaram.
Primeiro eles trouxeram o pavor. As pessoas aceitaram. Quando apareceu alguém dizendo, ó, existe tratamento, não precise se desesperar. As pessoas já estavam dominadas pelo medo, pelo pavor. Então, quando apareceu algumas pessoas, médicos, especialistas, pesquisadores, falando verdades, foram condenadas a serem negacionistas, a negarem a ciência, e por aí afora vai. Então aí o sistema viu que o povo estava reagindo do jeito que eles queriam. Aí eles deram a segunda ordem, não saiam de casa. As pessoas se trancaram, as famílias se separaram. Avós não podiam mais ver os netos não podiam mais ver os avós. Amigos, famílias amigas de longas datas se isolaram. Familiares que continuamente se encontravam se isolaram. Então o sistema viu, os perversos viram que o povo estava reagindo segundo os seus planos, como um bom gado. Aí depois, deram outra ordem, ó, quando vocês saírem de casa, saiam somente para fazer o necessário. Somente o necessário. E quando saírem de casa, vocês vão ter que pôr aquela fantasia da cara. Ou seja, você perde a sua identidade, você perde o amor próprio e você se torna apenas um robô. E faz o que eles mandam. Aí eles viram que o gado continuou reagindo tranquilo. Aí depois eles viram, ó, vocês, quem tiver fora de casa vai ser preso. Aí eles colocaram então a polícia nazista no campo, na forma de agir. Muitos agiram assim. Pessoas isoladas, sozinhas, em plena praça pública, não importava se eram crianças, jovens, adultos, velhos, não importava o sexo, era um pego que nem boi no laço. Vai para cadeia, vai preso. E assim eram dominados à força. E as pessoas continuaram com medo, pavor. A história está se repetindo, do mesmo jeito que aconteceu no Holocausto. Depois, eles fizeram o quê? Ó, denuncie. Se você ver alguém fora do padrão que nós estabelecemos, denuncie. E as pessoas começaram a denunciar. Vizinhos, amigos de longas datas, liga, ó, o meu vizinho aqui está fazendo uma festinha. Tem como vir aqui acabar com a festinha deles? E lá ia a vigilância policial acabar com a festa. Eles viram que as pessoas estavam reagindo do jeito que eles queriam. Amigos traindo amigos, conhecidos traindo conhecidos, até familiares traindo familiares. A história se repetindo. Então olhem, a história está se repetindo. Depois, na própria Segunda Guerra Mundial, aí eles criaram um tal de passaporte. Só poderia ir e vir quem o governo da época alemão desse a carteirinha. Quem não tinha, preso. Não podia sair de casa. Viram o que aconteceu essa semana nos Estados Unidos?
um determinado hospital lá, um paciente com problemas cardíacos, na fila da espera, já estava internado, com sérios problemas cardíacos. Estava na fila aguardando um doador para fazer o transplante do coração. Apareceu o momento para se fazer o transplante. Mas qual foi a decisão do hospital? Porque aquele paciente não tinha o passaporte, que tinha tomado a tal medicação que o sistema impôs, o hospital suspendeu o direito dele de receber o transplante. Olha aí, a carteirinha, o passaporte e a fiscalização ferrenha. Você pode passar, você não pode passar. Você tem a carteirinha, ele não tem a carteirinha. Volte. A história está se repetindo. Porém, naqueles dias, num ataque final, o governo alemão da época direcionou tudo em cima dos judeus. E aí começou os campos de extermínios focados no grupo, principalmente no povo judeu. E aconteceu então as 6 milhões de mortes de judeus na época. Hoje eles mudaram o alvo. Hoje o alvo não é só o povo judeu. Hoje o alvo são todas as nações e todos os povos. Por isso que o mundo se transformou num grande laboratório. Hoje o mundo se transformou num grande laboratório cheio de ratos, para que eles possam fazer as suas experiências. Mengele fez as suas experiências com o povo judeu. Hoje, os Mengeles de hoje estão fazendo com os povos do mundo inteiro. A história está se repetindo, só que agora a nível universal. E muitos continuam calados, acovardados, prisioneiros do sistema. Baruch Hashem, que muita gente é livre e estão pondo a boca no trombone, e isso é muito bom. Isso é muito bom. E nós não podemos nos calar. E faz 2 anos que nós estamos aqui, trazendo cada vez mais o conhecimento sobre estas coisas. Continuando aqui então, o Holocausto na visão do Rebbe, fizemos apenas um parênteses aqui, para que você possa fazer uma reflexão, que o que aconteceu outrora está se repetindo, mas agora a nível universal, e não apenas sobre um povo, sobre uma só localidade. Para aqueles que argumentam que o holocausto invalida a existência de Deus ou sua providência sobre nossa vida, o Rebbe diz, pelo contrário, o holocausto refuta decisivamente qualquer possível fé numa moralidade baseada no humano. Vejam, mais uma vez, como está se repetindo. O sistema quer que as pessoas no mundo inteiro percam totalmente a visão de Deus, a consciência de Deus. Então, quando eles vêm e se apresentam como salvadores da pátria, quando eles vêm e apresentam, entre aspas, uma medicação salvadora da situação, eles estão se colocando no lugar de Deus. E eles estão colocando a medicação acima de Deus. Como se fosse, por exemplo, como outrora, um bezerro de ouro, ou o deus Moloch, o deus Moloch, porque as crianças estão sendo levadas a esta situação também. Então, na Europa, antes da guerra, era o povo alemão que ditava a cultura, progresso científico,
a moralidade filosófica e etc. e tal. Nós estamos vendo a mesma coisa hoje. Hoje nós estamos vendo isso acontecendo realmente dentro da grande aristocracia mundial. Os os trilionários por detrás dessa feita aí. Tanto é que foi apresentado à Suprema Corte Americana, né, uma queixa-crime contra alguns desses aristocratas multimilionários que ficaram por causa da medicação que eles forneceram num curto, deturpado tempo e impreciso na sua segurança, na sua eficácia, na sua comprovação científica. Mas, como eles dominaram a massa, dominaram o gado, então dizer que esse experimento aí não é a salvação, então as pessoas que estão dominadas pelos sistemas dizem: você é um negacionista. Você não acredita na ciência. E por aí afora vai. E foi esse mesmo povo que perpetrou as atrocidades mais vis que se conhecem na história humana. Pelo menos o Holocausto nos ensinou que uma existência civilizada e moral somente é possível por meio da crença e da aceitação da divina autoridade. Ou seja, só é possível reconhecer realmente um aspecto verdadeiro de uma moral real verdadeira quando as pessoas voltam-se para Deus, clamam a Deus como a divina autoridade. Deus não perdeu a sua autoridade. Deus não perdeu o domínio da sua criação. São os povos que têm abandonado a Deus e corrido atrás da idolatria. Deus fornece fontes de águas límpidas, mas as pessoas preferem águas sujas. Deus traz vida e saúde, mas as pessoas procuram morte e doença. Então Horebe declarou: nosso ultraje, nosso incessante desafio a Deus por aquilo que ocorreu é em si mesmo o mais poderoso atestado da nossa fé. Nele e nossa fé em sua bondade. Porque se não tivéssemos esta fé, por que ficaríamos ultrajados? As voltas cegas do destino? O arranjo aleatório compõe o universo? É somente porque acreditamos em Deus que estamos convencidos que existe o certo e o errado, e que o certo deve e certamente triunfará, que clamamos como fez Moshe: por que, meu Deus, fizeste mal a teu povo? Porém, o mais importante para Horebe sobre o Holocausto não era como nós o entendemos ou não, nem mesmo como homenageamos nossas vítimas, mas o que realmente importa é o que fazemos a respeito disso. Ou seja, você vai permitir que o holocausto aconteça novamente? E agora, num âmbito ainda mais universal? Você vai simplesmente se acovardar, ficar quieto, calado, como um bom gado? Ou você vai fazer alguma coisa? Porém, o mais importante, diz Horebe, não é o como nós compreendemos ou não o Holocausto, mas o mais importante é o que vamos fazer a respeito disso. Hoje nós falamos Holocausto nunca mais, mas a pergunta é: o que você está fazendo para que o Holocausto não aconteça novamente? Se permitirmos que a dor e o desespero nos desencorajem de criar uma nova geração de judeus com um forte comprometimento com o seu judaísmo, então a solução final de Hitler se cumprirá. Deus não o permita que você faça isso.
e primeiramente especificando aos judeus, né, que a solução final não aconteça de Hitler. E para nós, não judeus entre as nações, onde os perversos da atualidade estão seguindo os exemplos desde Paró até Hitler, que nós não venhamos permitir que se repita o Holocausto hoje a nível mundial. Por isso, vamos somar nossas vozes, trazer luz de compreensão, sabedoria, entendimento, conhecimento, para que as pessoas não caiam nestas armadilhas e quem está possa se libertar. Depende de cada um de nós. Mas se reconstruirmos o que foi destruído, se criarmos uma geração orgulhosa e comprometida com o seu judaísmo, então nós teremos triunfados. Ou seja, dentro desse aspecto aqui, né, à medida que o judaísmo tem crescido, se expandido, então a solução final de Hitler não saiu vencedora. O mal não venceu. O bem venceu e está vencendo. O judaísmo hoje está presente nos 4 cantos do mundo, em todas as nações. E através do judaísmo, o movimento Benei Noach de não-judeus, que tem abraçado a mesma fé judaica do único Deus, o verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico, 5 primeiros livros da Bíblia, com orientação rabínica, tem mostrado que realmente o bem tem vencido o mal, que a vida tem vencido a morte, que a maldição tem sido vencida, porque a bênção está presente nos 4 cantos do mundo. A luz tem vencido as trevas. Você é a luz. Você é um vencedor. E se você continuar a viver desta forma e trazer outros que estão na escuridão para esta luz, você é duplamente vencedor. Por isso, esta é a palavra do nosso Rebbe sobre o Holocausto. Não permita que o Holocausto aconteça novamente. E mais agora, em nível universal. Estão querendo ceifar vidas de forma indistinta. Você pode até dizer, o experimento não fez mal nenhum a mim. Mas este é o objetivo dos perversos. Eles não sabem para quem vai fazer mal. Quando fará o mal? De que forma será? Por isso que eles não se responsabilizam pelos efeitos colaterais adversos, porque eles nem sabem qual é o efeito colateral adverso. À medida que as coisas estão acontecendo, então as pessoas estão entrando em óbito, mas o que está acontecendo? O sistema, o que está fazendo? Ah, a culpa é dos pais porque não observaram que a criança tinha uma morbidade. Ah, a culpa é do fulano, é do Beltrano, porque ele não relatou que tinha tal morbidade. Mas é aquelas pessoas que toda a vida foram saudáveis, ou na flor da idade saudáveis, plenamente saudáveis, e vieram a óbito. Como é o caso, um exemplo que está acontecendo aí, a doutora Emília Graff, justiça para Bruno Graff. Ela provou na justiça, ela provou pelo laudo pericial do seu próprio filho, que o experimento trouxe para o seu filho saudável a morte. E ela está falando aí nos 4 cantos, advertindo as pessoas. Mas o sistema e os meios de comunicação abafam a sua voz. A sua vida na internet, nas redes sociais foi calada. Ela foi expulsa. E assim é com todo aquele que procura trazer à luz a verdade dos fatos.
médicos, pesquisadores, cientistas renomados estão aí trazendo as verdades. Mas o sistema tem procurado calar as suas vozes. A internet tem calado as suas vozes. A história está se repetindo. Estão tirando as suas liberdades. E as pessoas, infelizmente, uma boa parte, estão se dobrando diante dos deuses da atualidade. Graças a Deus, em vários lugares do mundo, as manifestações estão acontecendo. E vão continuar acontecendo. E vão cada vez mais se tornarem fortes. Por quê? Porque as trevas nunca venceram a luz. Porque o mal nunca venceu o bem. Porque a injustiça nunca venceu a justiça. E os perversos não prevaleceram. Suas vidas foram ceifadas antes do prazo legal. Por quê? Porque está escrito: os que cometem perversidades, as suas vidas são abreviadas. Então está aí, amados, diante de nós, as realidades. Mishpatim, e estas são as leis. Seja forte, seja luz. Não seja prisioneiro do sistema. Até amanhã. Shalom. Shalom.